Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Físio que Resolve, aquele espaço acolhedor em que vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito de saúde, conhecimentos que vão engrandecer vocês, conhecimentos que vão virar a chavinha na cabeça de vocês sobre novas oportunidades para vocês estarem construindo uma vida muito mais saudável. Lembrando que aqui pra gente, ser saudável é muito mais do que ausência de dor. Eu sou Yasmin Alexandre, fisioterapeuta integrativa aqui na cidade de Nova Friburgo, o local que eu atuo. Atuo com fisioterapia há mais de 9 anos e também com reeducação musculoesquelética, hidroterapia, educação em dor. Então, se vocês estão precisando de orientação, de saber como está fluindo nessa vida, às vezes que é um pouquinho dolorosa, mas sempre existe a possibilidade da gente estar saindo desse quadro e evoluindo através dele, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou estar totalmente à disposição de vocês para ajudá-los. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, a Cris. A Cris, ela é psicoterapeuta? Psicoterapeuta também. E nós vamos trocar uma ideia, fazer um bate-papo sobre constelação familiar e como que a constelação familiar pode estar atuando na vida de quem tem dor, principalmente de quem tem dor crônica. Não sei se vocês conhecem o que é a constelação, mas a Cris vai estar daqui a pouquinho explicando pra gente um pouco mais a esse respeito. Cris, seja muito bem-vinda a esse obrigada. espaço. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês, né? E podendo passar um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Principalmente nesse campo que é tão importante da dor, né? Sim, todo mundo em algum momento vai passar por ele, né? Então, assim, segundo os estudos, 40% dos atendimentos hoje são em dor, né? Pois é. Então, assim, quanto é importante esse tema, quanto é importante a gente estar abordando sobre isso e abrindo outras possibilidades para que as pessoas possam tratar essa dor além daquelas que já existem, né? Que é o fármaco, a fisioterapia, sim, né? A medicina, né? É tudo formas que se complementam, sim, mas às vezes a gente fica tão engessado naquele senso comum que a gente não enxerga outras possibilidades. Mas essa é pouca informação que a gente tem, né? Então, muito legal, assim, a gente estar num espaço como esse, né? Em que você abre para esse tipo de informação, para que as pessoas possam ter acesso que existem outros recursos, com né? certeza. Existem outras maneiras da gente lidar com os nossos problemas, entendendo também que os nossos sintomas, eles não são só físicos, né? Nós somos um ser humano completo. Com certeza. Né? Nós somos um ser humano que pensa, que sente, né? Que toma decisões, né? Que vive num ambiente, dentro de um meio, dentro de uma família, dentro de grupos, dentro de uma sociedade. Isso tudo tem influência sobre quem você é. Inclusive sobre os sintomas, né? Com certeza. É o que a gente fala, eu bato sempre nessa tecla, né? Integralidade do ser. Sim, né? sim. Hoje, né? cada dia mais, a gente tem visto diversos tipos de atendimentos integrativos, que nada mais é a gente enxergar o outro de uma forma completa. Enxergar o outro completo, né? O que antigamente a gente chamava de holístico, né? Mas isso caiu um pouco nessa questão da espiritualidade, né? Então, essa palavra integralidade, ela veio também para trazer um pouco mais de clareza sobre esse olhar, né? Com certeza. A gente está saindo dessa medicina que era muito, assim, protocolar, né? Que tinha um protocolo para todas as pessoas. E a gente está indo para uma particularização do atendimento, né? Onde a gente olha aquela pessoa, aquele ser, a sua história, né? Qual o contexto em que aquela dor, aquele sintoma se desenvolveu, para que a gente possa atendê-lo de uma maneira mais assertiva, né? Com mais resultado e ao mesmo tempo com mais respeito à humanidade, né? Com certeza. Se apresenta um pouquinho. Sim, vou me apresentar, né? Eu sou Cris Cereja, né? Eu já trabalho com terapias desde os 24 anos, né? Hoje estou com 57 anos, então a gente tem 33 anos de experiência aí, né? E fui criando um caminho dentro dessa área da saúde que não foi nem um caminho escolhido por mim, mas acho que é um caminho escolhido pelo universo, né? Porque toda a minha tendência era ir para a arte, né? Eu sempre gostei muito dessa área da arte. E aí depois a gente entende como arte e saúde se combinam, né?
E, assim, eu fui me envolvendo e fui me encantando, né, com as terapias ao longo do tempo. Aí tive formações em vários tipos de terapias integrativas, né? Depois fui para a área da psicologia, tenho mestrado em psicologia clínica e psicologia da saúde, que é uma coisa também encantadora, né? Agora tô indo para um pouquinho do estudo da antropologia, né? A psicologia veio depois como um complemento, né? Como um complemento para a gente abrir, ampliar um pouco mais dentro dessa questão mais científica, né? E tô aí no caminho, tô no caminho, né? E atendo aqui em Friburgo, né? Atendo prioritariamente como psicoterapeuta integrativa, né? Faço alguns trabalhos além da constelação, né? São trabalhos clínicos mesmo de terapia, com terapia regressiva, com hipnose, né? Com um monte de terapias, né? Que eu não vou numerar todas aqui, né? Já há muitos anos, né? E quando a gente se conheceu, né? Eu estava tendo foco dentro do meu trabalho de pesquisa para o mestrado, que era sobre a dor. Né? Que foi, inclusive, eu participei também do grupo de estudo. Né? Foi uma das testadas no estudo, né? Né? Com a participação ali do ITC Vertebral, que a Evelyn também foi muito bacana, né? Muito generosa nesse sentido. Abriu um grande né? espaço ali, grande espaço de pesquisa, né? Para a gente poder observar que questões emocionais e que questões sistêmicas estavam também por detrás das causas desses sintomas, principalmente nesse momento localizado na dor, né? Então, hoje a gente, dentro da terapia holística, a gente tem ferramentas de diagnóstico e tratamento, né, para todos os tipos de questões, porque a gente olha o ser em todos os seus níveis, desde o nível físico, que não é um olhar que a medicina tem, né? De bioquímica ou a fisioterapia dentro do corpo físico, mas o olhar mais transcendente sobre esse corpo, né? É um corpo de dor, é um corpo de memória, né? É um campo de manifestação de quem você é, da sua consciência, dos seus sentimentos, entendendo que o corpo ele não é só um funcionamento mecânico, mas ele funciona ali de forma emocional, ele funciona, né, de forma mental, de acordo com as suas crenças, princípios, e também de forma sistêmica. Então, hoje, quando a gente olha para esse olhar integral, a gente vai olhar para todos esses níveis. Vai olhar o corpo físico como um mapa. Um mapa onde se manifesta todos esses outros níveis, né? Então, essa parte, assim, de estudo bioquímico, fisiológico, a gente deixa para vocês. Perfeito. A gente quer estudar o que está profundo, né? Qual é a causa emocional que está ali por detrás. As raízes, né? As raízes, né? Qual é a causa, quais são os traumas, né? Quais são as experiências que aquela pessoa teve, qual foi o contexto familiar em que ela cresceu, né? E começar a trabalhar sobre esse passado, mas também sobre o presente, né? O resultado emocional que isso trouxe, né? As deficiências cognitivas, ou as distorções cognitivas que esse passado trouxe. Então, é um campo apaixonante, né? E amplo demais. Demais, né? Então, eu, por exemplo, tem que estudar o tempo inteiro, né? Eu estou estudando o tempo inteiro, né? Então, assim, quanto mais você aprende uma coisa, mais você quer ir se aprofundar naquilo, porque é muito enriquecedor. O ser humano, ele é muito cativante nesse sentido, né? Ele pra gente estudar ele nessa profundidade. Então, aí, ao longo do meu caminho, fui estudando, inclusive, dentro da parte anatômico-energética, né? Que foi uma parte que eu trabalhei durante muito tempo. Né? Hoje, o cuidado com esse corpo etérico, a gente chama de eteriatria. Né? E até eu chegar nessa questão sistêmica, né? Como se eu estivesse caminhando, né? Descascando a cebola. A cada nível mais profundo. Então, passamos do físico, fomos para o energético. Depois fomos para o emocional. Depois para o mental. Né? Depois para os grupos, né? Para a gente entender essa questão dos grupos. E passando desse nível individual, é quando a gente chega no nível grupal, que é o nível sistêmico, né? Então, a gente vai olhar qual é o primeiro grupo que a gente pertence, o grupo que a gente nasceu. Né? E hoje, por exemplo, a psicologia sabe que 75% dos transtornos, na fase adulta, eles estão ligados a questões, experiências, traumas ou questões adversas que aconteceram na infância. Então, assim, até no útero, né? Até no útero, né? Até na fase, né? Na fase anterior a esse nascimento, né? Todas as experiências que você também absorve da mãe.
todas as expectativas que a família tem sobre você, né? E todos esses mandatos que o próprio sistema, né, passa para você já em útero, né? É quando a gente fala assim da anunciação. Vem aí uma filha que será a luz da minha vida. Então, você já anuncia aquele ser, né? Já passa para ele alguma carga de responsabilidade. E como, né? que é pesado a gente se criar no mundo vem com essa carga, aquele que né, vai resolver todos os meus problemas, vai dar todo o amor que eu nunca recebi. Às vezes a criança ela não é tão afetiva, né? Então, você vai começar a criar um certo desconforto familiar, né, entre a expectativa e a realidade dessa criança, né? Então, assim, todas essas questões elas já estão sendo desenvolvidas ali, né? E hoje, por exemplo, pela antropologia, a gente sabe que nossa identidade é muito mais cultural, né? Eu sempre falo isso, né, gente? Você pode ter demência, esquecer seu nome, né? Esquecer o seu passado, mas você não esquece a sua cultura. Sim. Né? Você não esquece o seu cafezinho, você não esquece que você gosta de futebol, né? Você não esquece de falar português, né? Então, a gente é muito essa cultura, a gente é muito esse sistema. O meio faz a gente, O meio faz a gente interpreta esse meio e se configura como identidade a partir desse meio. E às vezes a gente perde a nossa. A essência que a gente veio criar aqui, né? Sim, porque você absorveu tanto das expectativas do mundo, do social, da família, dos pais, né? Dos contextos em que você vivencia. Quando você chega na tal da crise dos 40, quem sou eu? Eu tive a crise dos 30, não tive dos 40, não. Antecipei 10 anos. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo nesse mundo, né? Estou aqui tentando me adaptar, atender as expectativas que todo mundo jogou sobre mim. Sou infeliz, sou vazia, sou insatisfeita, né? É onde a gente começa essa busca, né? E é muito engraçado como muitas das vezes esse alerta, ele vem na forma de sintoma. Sempre, né? Eu tive no ano passado uma apendicite. Foi um quadro um pouco mais grave, foi uma apêndice supurada. E aí eu fiquei, assim, 25 dias internado, minha vida parou completamente. Quase entrei em sepsis, tive vários abscessos no abdômen. Aí eu parei a vida, fui obrigada, né? E parei para pensar o que eu estava fazendo de errado comigo. Sim. Porque não é que a gente não possa adoecer, mas quando a gente tem um olhar que para isso acontecer, porque você transbordou demais. É um olhar que aprofunda, né? Então, você começa a buscar significado. E a gente começa a entender que o sintoma, ele não é o mal, né? A gente começa a observar que o sintoma é um alerta. Tem um livro caminho, que fala. Doença como caminho, né? Como caminho. Né? Como que o sintoma, ele tá ali para te ajudar, né? Eu sempre brinco, assim, que uma das questões que eu sempre questionei de uma medicina um pouco mais superficial era assim, vamos supor que você é um motorista, né? Você está dirigindo um carro, né? Você está dirigindo... Aí acende a luzinha lá do óleo, você vai lá, troca a luzinha. Sim. E você acha que resolveu, o problema. Então, assim, sempre essa foi a minha questão em relação à saúde, né? Eu sempre fui uma buscadora e uma curiosa. O que está por detrás? Né? O que tem além? Onde que está a origem? Onde que está a raiz? E isso foi o que me foi conduzindo para ir buscando de uma forma mais profunda, né? Eu vejo muito que se a gente não tem esse olhar, o mundo pesa. Sim. E fica tão cruel. Sim. Né? Porque que alguns passam por tanto problema com relação à saúde, que é o tema que a gente está destrinchando aqui, e outros nem tanto. Sim. Então, a balança não fica equilibrada, como né? que a gente pode tratar a mesma pessoa só porque ela tem, né? Vamos dizer assim, o mesmo diagnóstico de maneira similar. Sim. Sendo que cada um tem um contexto de vida, Com né? certeza. Hoje a gente já tem uma visão aí mais aprofundada da saúde, como você mesmo falou, que é biopsicossocial, né? A gente vai olhar o biológico, vai olhar a psique dessa pessoa, emoções, mente, né? Como que essa formatação do existir, né? Como a gente existe no mundo, como a gente se relaciona com o mundo, e mais o ambiente, mais o social, né? O contexto social é importantíssimo, né? Para a gente olhar tudo isso. E aí a gente vai ter soluções mais acertadas para aquela pessoa, né? Respeitando aquela pessoa, o contexto daquela pessoa. Então, é um ambiente muito rico, né? Então, a constelação entra aí dentro do campo sistêmico, que é o campo da gente observar. O que a gente vai fazer com a constelação? A gente vai observar o que está no inconsciente,
né, do grupo ao qual ela pertence, começando pelo grupo de origem. Né? O que tem naquele inconsciente? Uma coisa é o que a gente está aqui conversando, né? A gente está no consciente, mas inconscientemente, quais foram as energias e movimentos que nos trouxeram para? Né? Que estão configurando, né? todas essas existências, né? O que está ali é como se fosse uma ordem implícita. Né? Eu tenho um programa que é o software, mas eu tenho hardware. Então é como se o sistema fosse esse hardware, é o que está ali fazendo o negócio funcionar. Então, assim, a constelação é muito bacana nesse sentido, porque ela vai mostrar realmente a raiz, né? A raiz que passa da responsabilidade do indivíduo, né? Num sentido de escolhas. Né? Porque nesse momento, na constelação, na visão sistêmica, quem escolhe é a grande consciência do sistema. Essa grande ordenadora, né, desse sistema. Né? Então, você às vezes está meio alheio ali, você saber como que você está sendo escolhido para estar se movimentando dentro desse campo. É como se tivesse uma força maior. Sim. Que te impulsione, às vezes, a tomada de decisões que não são realmente as suas decisões internas. Ocupar funções, né? Uma coisa muito importante dentro do sistema, isso a gente vê também dentro da antropologia, quando a gente estuda a sociedade, é que cada instituição, cada pessoa tem uma função. Né? E essa função está dentro de uma hierarquia, né? Uma hierarquia de funcionamento, que não é de importância. Sim. Né? Quem é que coordena o quê? Quem é que faz isso? Quem é que tem dom para isso, dom para aquilo? Por que de você estar nessa família? Então, quando a gente tem distorções dessas funções, onde cada elemento daquela família está fora da sua função, porque aquele que precisava cumprir um papel não cumpriu, aí a gente começa a criar um problema. Perfeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Você tem uma mãe, essa mãe ela é doentada, vamos supor que ela tenha tido alguma botar dor crônica, né? Uma dor crônica incapacitante, como fibromialgia, 50 anos. Ficou incapacitada numa cama e você, com seus 15, 18 anos, tem que cuidar da sua mãe. Então, a gente tem uma inversão de papéis. Né? A função de filha passa a ser uma função de mãe e a função de mãe passa a ser a função de filha. A gente começa a fazer o que a gente chama de emaranhamentos dentro desse sistema. Né? E nesse sistema vão ter sequelas. Uma se infantiliza, a outra é forçada, né? Num processo de desenvolvimento que está além daquele seu nível de desenvolvimento atual, da sua faixa etária, né? E a gente vai começar a ter distorções naquela família, né? E isso cria sintomas. E alguns desses sintomas podem ser físicos, né? E principalmente dentro da dor. Então, quando eu fiz a pesquisa, por exemplo, eu consegui dividir, né, pela pesquisa que eu fiz, as faixas de dor, né? Desde aqui da cabeça, você tem a enxaqueca, as dores de cervical, né, as dores aqui de ombros, né, as dores de coluna, dores de quadril, dores dos joelhos, né? E eu consegui agrupar e perceber que cada faixa dessa tem uma dinâmica disfuncional específica, né? Que legal. Né? Então, aqui, por exemplo, dentro da enxaqueca, você tem uma prioridade para a dinâmica de exclusão. Dentro do quadril, você tem uma prioridade para a dinâmica de problemas com irmãos, né? Nos joelhos, você tem uma dificuldade com o que a gente chama, dentro da constelação, de honrar o seu passado, honrar pai e mãe. Dentro da questão do joelho. Aqui, na questão dos ombros e cervical, você tem dinâmicas que são expiações por culpa. Ou essa troca em inversão de papéis, a região da nossa sobrecarga. Sim. Né? Então, a gente consegue agrupar e já consegue observar. É claro que essas pesquisas, né, elas têm que ser mais aprofundadas e ampliado o seu número de participantes, né, para que a gente possa realmente formatar dentro da dor, né? Nessa faixa, qual é o problema? Nessa zona, qual é o problema? Para a gente poder entender que todas aquelas circunstâncias familiares que estão ligadas ao passado ou à vivência atual também atuam sobre a sua saúde.
É fantástico. É fantástico, né? Eu acho lindíssimo. Então é muito, muito bacana, assim, você começar a estudar isso e a sua mente abre muito, né? Porque quando a gente toma contato com a constelação, você fala, uau, né? Não está só na minha responsabilidade, né? Eu sou suspeita porque já faço constelação já há um tempo e gosto bastante. Mas independente disso, eu vejo muito esse entrelace no consultório ao tratar meus pacientes, que é um momento deles no qual eles se sentem à vontade para falar um pouco da vida. E aí você vai... Sim, e aí você vai vendo que eles vão soltando. As interações ali. Tem um problema com meu filho, eu tenho problema com meu marido, eu tenho problema com a minha mãe, né? Eu tenho problema nos meus relacionamentos, né? Aí você começa a fazer esse entrelaçamento. Eu me lembro, foi até um episódio lá dentro da clínica mesmo, né? Que a gente estava fazendo uma pesquisa, chegou um senhor. Aí eu estava conversando com a gerente de lá e tal. Aí ela falou assim, esse aqui tem dor na coluna. Eu falei assim, ele tem problema com o pai. Ele arregalou o olho, assim, né? Eu falei assim, eu tenho mesmo. Eu falei assim, pois é, né? Então, assim, da gente começar a observar e entender sem esse olhar, que eu acho que às vezes é um olhar, não é religioso, mas, assim, um pouco estigmatizado em relação a isso, né? Preconceituoso. Né? Por falta de conhecimento, por muitas falta vezes, de conhecimento, né? Aí, às vezes, você lê aquilo superficialmente, né? E aí você começa a fazer juízos de valor daquilo sem se aprofundar, né? Sim. Então, uma vez falaram para mim, a constelação não vai entrar na psicologia porque ela obriga a perdoar. Eu arregalei o olho assim, eu falei assim, a única coisa que o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, falou, é que dentro da constelação não se pede perdão, né? Sim. Porque perdão, para ele, é um jogo de ego, né? Onde você está tentando se libertar da culpa, né? Eu peço perdão para você. Se você não me perdoar, o problema é seu, mas eu me libertei da minha culpa. Agora, você que fica com culpa por não me perdoar, né? Então, você está atribuindo um jogo, né? O que a gente observa na constelação é um processo de amadurecimento, né? De autorresponsabilidade, né? De eu olhar para algo que existe dentro do sistema e falar, sim, eu sou responsável por isso. Né? Sim, eu magoei você. Sim, eu traí você. Eu fui desleal a você. Sim, eu te abandonei, né? Perfeito. Porque quando eu digo sim àquilo que eu realizei, eu posso trazer um processo de cura, né? E quando eu também reconheço o valor daqueles que me antecederam, realizando o que eles puderam realizar, da forma que eles puderam, né? E na intensidade de amor que eles tinham para dar, quando eu reconheço isso, mesmo que tenha sido muito pouco, eu tô pronta para a vida, né? Senão eu vou ficar exigindo esse amor, vou ficar nessa carência, nessa exigência, né? Só atribuindo culpa e não me responsabilizando, vou ficando infantil. E é um processo que muitas vezes é interno, porque às vezes esse familiar já nem tá mais presente. Pois é. Então fica tudo guardado, fica tudo aqui dentro, né? Sim, aí que a gente vê o único que sai perdendo é o indivíduo. O quanto a gente tá preso a essas questões de passado, o quanto a gente é o resultado disso, né? Hoje a gente é o resultado do que a gente viveu, né? E amanhã o resultado do que a gente viveu mais hoje, né? E se a gente não conseguir ressignificar isso, entender o quanto isso que está internalizado, que está negativado, não no sentido ruim, mas no sentido de impedir você um crescimento, né? O quanto isso é tão muito mais prejudicial a você. Com certeza. Né? Então, o que a constelação fala é que a gente tem que honrar a nossa ancestralidade. Eles deram o que eles puderam, então eu tomo o que eles dão, né? Pego isso que eles me deram, mesmo que seja muito pouco, e a minha responsabilidade é ampliar isso, porque assim a humanidade vai evoluir, o mundo vai evoluir, nós vamos progredir, nós vamos prosperar, né? A partir da honra por aquilo que eu recebo. Então, por isso que às vezes a gente fala que tem que honrar, não é perdoar. Honrar o que veio antes. Mesmo que isso que veio antes tenha sido, na nossa percepção, ruim, porque tem um valor de aprendizado. Tem até o valor de você perceber que não, eu não quero repetir isso. Perfeito. Né? Então, pai, você me abandonou, por exemplo, né?
E se eu ficar rejeitando esse pai, essa percepção de abandono, essa questão que precisava ser resolvida, ela acaba sendo repetida em outro contexto. Né? Ele acaba repetindo esse mesmo padrão, esse mesmo destino. Quando eu honro e aceito esse pai que me abandona, eu posso ter a decisão, e eu vou para o meu destino, de fazer diferente. Né? E a gente começa a perceber que quando a gente toma essas decisões, né? E opera essas mudanças perceptivas que vão mudar o seu emocional, a dor melhora. Sim. E assim, ninguém aqui tá falando que é fácil. Ninguém porque não é. Precisa de Parece coragem. simples pela forma que a gente está falando, mas é um processo, né? Não, o caminho precisa de coragem, né? Esse caminho, que é quase um caminho compassivo, né? É um caminho de coragem, né? De coragem de você olhar para sua dor e de coragem de crescer, principalmente, né? Que a gente se acomoda no vitimismo das questões. Né? É sair da vítima, sim, eu fiz isso comigo, né? Sim, eu sou responsável por esse sintoma que eu tenho. Foi o que aconteceu com você, né? Sim. E você teve ali 20 dias para você pensar o que você estava fazendo da sua vida, né? Até mais, porque depois da recuperação, eu fiquei quase 2, 3 meses totalmente parada, né? É por isso que a gente, às vezes, passa por um processo desse e passa totalmente transformado, né? O quanto essas doenças vêm e transformam a nossa percepção de mundo, as nossas escolhas, né? A gente fala assim, nunca mais eu vou ser assim, né? Engraçado, porque a gente tem a mulher, principalmente, tem toda uma questão com a estética, né? E aí a minha cirurgia, ela foi uma cirurgia aberta, então me deixou uma cicatriz pequena, mas deixou. E aí a primeira ideia que eu tive, vou fazer uma tatuagem para esconder. E aí o tempo foi passando, eu sei que a minha cicatrização não é tão boa, então eu tive um pouquinho de queloide, mas o tempo foi passando. Hoje eu olho e falo assim, não, eu quero que ela fique, ela é uma lembrança para onde eu não quero voltar. É como se fosse uma cicatriz de guerra para mim, sabe? São as suas marcas e são as suas histórias, né? Por isso que a gente fala que corpo é mapa, né? A sua história, ela vai ficando registrada no seu corpo, né? Nas suas rugas, né? Nos seus cabelos brancos, nas suas cicatrizes. E como nasceu o cabelo branco depois disso? Nas suas, né? Nessa deformidade de identidade, né? Porque uma coisa quando você é criança, você é jovem, né? A gente, mulher, eu era tão bonitinha, né? Né? E a gente vai envelhecendo e a gente vai vendo o quanto a gente vai transformando também, por dentro e por fora, né? Então, assim, esse processo de transformação, se ele não é acompanhado com uma aceitação, né? Uma aceitação do passado, uma aceitação das circunstâncias atuais, eu não tenho força, né? Eu não tenho força para poder fazer a diferença. Então, é isso que a terapia sistêmica quer, que você entre na sua força. Que você entre no seu destino, que as decisões a partir de agora sejam suas, e entre na sua autonomia. Você não vai mais agir pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem por pena do seu filho, nem pela dor dos seus antepassados, né? Você vai tomar esse passado e vai falar assim, eu vou trazer felicidade para o meu sistema. Eu farei isso. Né? Então, é uma coisa de muita coragem, né? De você olhar para essas dores e olhar assim, sim, eu recebi isso, mas eu posso ter recebido muito sofrimento. Nós mulheres recebemos muito sofrimento. Da nossa ancestralidade. Né? Da ancestralidade. As mulheres têm esse lastro aí de subjugação, né? De invalidação, né? Então, eu posso olhar para esse passado, eu posso ser infeliz e subjugada como as outras mulheres, mas posso falar assim, não, eu terei voz. Eu serei uma mulher que vai trazer voz, felicidade, né? E autoridade para esse feminino, né? Então, você pode fazer a diferença. E eu quero passar isso para as próximas gerações. Né? E a gente começar a entender essas dinâmicas, sabe? Por trás de cada dor. Não é só dentro da dor, né? Quando a gente fala em constelação, qualquer sintoma disfuncional. Né? Então, dentro da saúde, em qualquer sintoma, seja uma doença psíquica, né? Seja uma doença física, em qualquer dor você vai ter um contexto sistêmico envolvido, né? Também dentro do que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar, né? Nas questões dos acidentes, né? Dos lutos, das perdas, das mortes, existe uma questão sistêmica. Dentro das organizações, problemas que acontecem de relacionamentos, lucro, perdas, né? Dificuldades, tem uma questão sistêmica. A gente sempre está dentro do sistema.
Então, assim, a gente vai trabalhar na questão sistêmica como o fundo e a raiz e a base. Quando aquilo está organizado e está ordenado, todo o resto que está acima se beneficia. Perfeito. E outra coisa que é importante dentro das terapias sistêmicas é quando eu trabalho eu trabalho todo. Uhum. Né? Isso que é legal. Você, por exemplo, se tivesse feito uma constelação, não sei se você fez uma constelação para apendicite. Não fiz. Não fez, né? Então você ia observar todo o contexto que estava ali. Quando você faz esse processo de liberação daquelas dinâmicas disfuncionais, todos que estão envolvidos, 7 gerações à frente, 7 gerações atrás, se beneficiam. Então, isso é o que é o legal também quando você trabalha no sistema, né? Não é só um que é beneficiado, todos são beneficiados, né? Com essas liberações. Então, assim, quando a gente trabalha com terapia integrativa, a gente vai dividir esse diagnóstico, né? Então, eu vou fazer todo um histórico dessa pessoa, né? De vida dessa pessoa. Vou observar que traumas e perdas ela passou, né? Que fases e ciclos ela finalizou, né? E depois de todo esse histórico que a gente levanta, a gente vai dividir esses diagnósticos por esses níveis. Então, vou fazer um diagnóstico energético para ver o que aconteceu naquele corpo de energia, né, que a gente chama de corpo etérico. Vou fazer um diagnóstico emocional, vou fazer um diagnóstico das crenças, princípios, valores, como que está essa parte cognitiva dessa pessoa, né, como é que ela está interpretando a vida para que a gente possa corrigir distorções. Vou olhar a parte kármica dessa pessoa, né, onde a gente vai entrar com regressões de vidas passadas, né, e vou olhar o sistema, né? Não só a parte kármica, mas também essa questão da espiritualidade da pessoa, né? Sim. Como que esse campo espiritual também está influenciando. E vai entrar no sistema. E aí eu posso ser muito assertiva, né? Enquanto seu cliente está trabalhando com a Yasmin na dor, né? Fazendo os exercícios necessários, lá nas raízes você está trabalhando com a Cris. Eu estou trabalhando a minha energia, estou trabalhando as minhas emoções, as minhas crenças, né? O meu karma, a liberação do meu campo espiritual e o meu sistema. Então, assim, o que é melhor? Você construir uma mesa só com um martelo ou se você tiver várias ferramentas, com certeza. Né? Então, por isso os tratamentos multidisciplinares hoje estão... né? Multidisciplinar hoje é tudo, e multifatorial também, né? E chegar a essa consciência às pessoas, né? De que elas podem e devem buscar tratamentos complementares, mas também não busquem qualquer profissional. Com certeza. Né? Isso, por não ser hoje ainda uma profissão regulamentada, né? Você tem cursos que são muito fracos nesse sentido, né? Então, assim, busca uma pessoa que está ali comprometida, né? Que tem estudo, que tem uma base, que tem experiência para poder fazer, né? o seu tratamento. Né? As indicações nessas áreas são muito importantes. Né? E a gente, assim, depois da pesquisa, quando eu fiz a pesquisa, o índice de percepção da dor, a gente tem aquela escala de dor, né? Que é uma escala que a gente faz de 0 a 10, né? Quanto está a sua percepção de dor? Tá 8, né? Então, quando a gente compara o grupo que estava fazendo só fisioterapia com o grupo que fazia fisioterapia que fez fisioterapia e constelação, a percepção de redução da dor é muito maior. Só com uma constelação. Olha só. Né? Com uma constelação para aquele tema. Né? Então, assim, isso é em todos os outros sintomas, né? Se eu tenho uma depressão e eu faço uma constelação para aquela depressão e removo todo esse emaranhamento, esse aprisionamento que o sistema me coloca no sentido, você tem que repetir, você não pode ser feliz não, porque eu fui infeliz, como você ousa ser feliz, né? Que a gente chama de lealdade. Quando a gente rompe com isso, né, e se permite ser feliz, eu falo assim, não vou repetir a sua tristeza, eu vou ser feliz por mim e por você, porque você não pode ser. Né? E me liberto disso, isso dentro da sua dinâmica interna, que a gente estava falando de interna, isso é uma dinâmica interna, você está livre. Eu acho engraçado que às vezes a gente está numa cultura tão agitada que a gente não para se perceber.
E aí, de repente, quem tá ouvindo a gente pode olhar e falar assim, isso não é comigo não, isso não acontece comigo não. Não. Mas é porque a gente tá muito pra fora. Sim. E a gente não consegue nem parar, se olhar, se escutar, pra perceber o que tá fluindo dentro, E a gente tem valores culturais que distorcem muito isso, né? No sentido de... Ontem, por exemplo, conversando com uma colega, né, de faculdade... eu não posso contar tal segredo para os meus filhos, eles nunca vão saber. Eu falei assim, não faça isso, né? Esteja na verdade, você não precisa jogar seus filhos contra ninguém, mas eles precisam saber a verdade. Para que eles não repitam isso que ficou oculto dentro do seu sistema. Esse é um dos grandes problemas dentro da família, quando a gente oculta informações. Sim. Oculta sentimentos, oculta fatos, né? Isso, as gerações, elas vão perceber isso porque está no inconsciente e vão receber isso como algo que não foi resolvido, que está disfuncional. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, a causa de uma depressão de uma pessoa, né? Vamos supor, uma pessoa de 30 anos hoje está depressivo, né? Aí, quando a gente vai olhar para o passado dessa pessoa, a mãe teve 3 abortos espontâneos e nunca elaborou esse luto, né? Nunca resolveu isso. E escondeu dessa criança esses abortos para que ele não se sentisse culpado por ter nascido. Só que no nível inconsciente ele sabe. Né? E ele vai, então, viver tanto o sofrimento desses que não puderam vir, quanto o sofrimento oculto da mãe. Então, é muito importante que a gente traga clareza, né? Olha, aconteceu tal coisa, tal fato, né? E eu não quero que você fique chateado por isso, mas você precisa ter consciência disso. E agora você está livre. Quando eu sei, eu estou livre. Né? Por isso que a gente diz... A verdade liberta. Que a verdade liberta, que são as 2 asas do anjo. Uma é o conhecimento, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você tem informação, mais recursos você tem, até para lidar com isso. Eu sei que tem escolhas. Pode ser que você passe essa informação, a pessoa num momento fique revoltada. Pode ser. Mas ela tem a verdade, a escolha dela do que ela vai fazer com isso, né? Eu também prefiro lidar 1000 vezes com a verdade. Muito melhor a verdade, né? Ou a omissão. A omissão, pois é. A omissão e é o que a gente mais vê hoje, as coisas debaixo dos panos, né? Os não ditos. É, né? Mais fácil para quem precisa passar informação, muitas vezes. Sim, né? Sim. Muito mais fácil, né? É mais fácil viver com isso, porque tem a questão da vergonha, né? Como é que eu vou dizer para o outro que eu passei por tal circunstância, situação, né? Como o outro vai lidar com isso? Né? Como é que eu vou ser vista? Vou ser vista como uma pessoa fraca, né? Então, assim, por isso que eu digo que tem que ter coragem, né? Tanto de olhar para essa dor, quanto de olhar para esse passado, né? E de dar um novo significado a isso. Né? Quando a gente atribui um novo significado, a gente muda o olhar e a visão e a lente que a gente enxerga o mundo, a gente se liberta de muita coisa. Então, assim, por isso que hoje a gente fala que não a não ser, você falou de questões de dores agudas, né? Que é aquela dor que vai ali, deu 2, 3 dias, você tomou remédio e parou, passou. Né? Mas dentro das questões crônicas, você tem que olhar para essa dor. Né? Senão você vai ficar medicado, você vai ficar fazendo tratamento para o resto da vida e não vai tocar no X da questão. Os altos e baixos vão ser muito mais frequentes, por mais que a pessoa se trate, né? Sim. Mas é como se ela não estivesse tratando a causa. Sim, quem é muito psicossomático, por exemplo, a gente vê isso, né? Você fala alguma coisa, a pessoa fica nervosa, ela já treme, né? Já começa com dor na perna, o coração já palpita, né? O quanto o nosso corpo ele é suscetível às emoções, né? As emoções e aquele aprisionamento da mente dentro de uma percepção que está distorcida, né? Essa é a grande questão que a gente tem hoje dentro da saúde, né? Futuramente a gente espera, né, que todos os tratamentos em qualquer doença, em qualquer sintoma, elas estejam atreladas a um tratamento psicológico, né? Um tratamento terapêutico. Sim. Porque a gente não vai conseguir ficar curado se a gente só trabalhar, né? Esse corpo, coitado, que tenta resolver tudo pra gente, né? Ele tenta resolver tudo, né? Na dor ali, ele tá tentando resolver o último nível, né? Tá tentando resolver para você o que você não resolveu internamente. Então, assim, para você realmente ter um processo de cura, quando a gente fala cura, não é ausência de...
de sintoma, né? Mas estar curado daquela raiz, daquela origem, né? Se desapegar daquele passado, Para né? permitir que o corpo se cure. Para permitir que você caminhe, Sim, que você vá adiante, flua, né? E que a vida possa fluir, né? Para você não ficar tão atrelado ali, enraizado em questões que... Né? Como você falou, às vezes só está aqui dentro de você, né? Às vezes você está com 80 anos vivendo dores que são da sua infância. Você passando 70 anos e você não se desapegou da infância, Nossa, né? e assim, eu atendendo idosos é o que eu mais vejo. Idosos, às vezes, que se colocam numa posição de criança, porque de repente não puderam aproveitar isso lá atrás. Sim, não tiveram a infância, né? É muito não notório, tiveram amor, né? É muito característico. E a gente vê que no passado as famílias não tinham esse afeto aberto como a gente tem hoje. Sim. Né? Então, muitas vezes não receberam mesmo amor, né? Então, estão ainda buscando, a criança interna deles está buscando aquele amor que nunca recebeu, né? Aí você passa de relação em relação, busca nos filhos, busca nos esposos, vai buscando, e esse amor parece que nunca supre, né? Então, quando a gente retoma isso dentro do inconsciente, vê que ele está preso na criança, buscando ainda o amor de um pai e de uma mãe que talvez ele nem tenha conhecido. E você consegue resolver isso a nível profundo e inconsciente, você libera aquela alma para ela viver. Às vezes a pessoa nem aprendeu a receber, não sabe. Não sabe nem receber, né? Então, assim, a gente tem um trabalho em relação à nossa saúde, ao nosso bem viver, que é constante, que é contínuo, né? A gente nunca vai estar curado. Agora eu estou curado e nunca mais vai ter problema, né? Você olha, elabora uma questão e aquilo se assenta, vamos dizer assim. Aí vai aparecer outra, vai aparecer outra. Bem-vindo à vida, né? Ao nosso caminho de evolução, que a gente está aqui para evoluir. Né? É igual a gente no inverno, vai tirando as camadas dos casacos, né? A gente vai tirando essas camadas e vai observando o que ainda tem de mais profundo, né? Jung falava isso, né? Quanto mais profundo você vai, mais a raiz da árvore, mais alto você chega no seu estado de consciência, como se isso fosse um destino em comum, né? Esse processo de evolução, de crescimento, né? Senão de ficar preso na infância a vida toda. Você vai ficar preso ali a vida toda, infantilizado diante da vida, se queixando, cheio de sintomas, né? Então, assim, o meu desejo e a minha esperança, né, é que o povo, né, a nossa população comum do dia a dia, as pessoas que têm menos acesso a esse tipo de informação, né, possam começar a apreender isso dentro deles, né? Porque quando eles tiverem isso como consciência, não tem que olhar para outras questões e trabalhar isso também dentro de mim, trabalhar uma dor de uma perda, de uma separação, né? De uma ausência, né? Ou de uma incapacidade. Hoje em dia a gente é muito exigido, né? A gente está numa sociedade que exige eficiência. Eficiência o tempo todo, né? Então, essas sensações de incapacidade, insegurança, de invalidez, né? Diante dessa circunstância é muito grande. Então, a autoaceitação, essa aceitação do passado, e entender quais são as suas reais qualidades e funções, né? O que eu funciono realmente, e estar dentro da minha função, dentro do meu local, fazendo aquilo que eu preciso fazer para o meu sistema, para o mundo, para a minha vida. Eu vou estar feliz. Não ausente de sintomas, mas com bem-estar, né? Aquele bem-estar da presença, né? De saber quem eu sou e o que eu faço, e tá tudo bem de eu ser assim, né? Uma pequena pausa aqui com a Cris, para a gente falar um pouquinho a respeito de quem está ali do outro lado apoiando esse trabalho, de trazer informações para vocês. O podcast é gravado aqui no Estúdio Realize, que é um dos nossos apoiadores. O Estúdio Realize fica no Cadima Shopping, sala 512, e é um local totalmente equipado e preparado para você que tem vontade de, assim como eu, por exemplo, passar conhecimento para o mundo, para você que, por exemplo, precisa gravar um curso. Vocês podem estar procurando o estúdio, que ele vai ter todas abertura para estar passando as informações, espaços e portas abertas para que vocês possam tirar esse projeto da gaveta, tá? E de repente tá até lucrando, tornando, né, isso um projeto lucrativo, uma renda principal, uma renda extra na sua vida. Então fica
a incrível dica para vocês, tá? Se vocês têm essa ideia, têm essa vontade, já está na hora da gente começar a colocar, né, os projetos, os planos em prática. Sem segurança. Pois é, a gente passou por uma era, na verdade, que a gente se preparava extremamente para colocar a cara na reta, né? Eu tenho percebido que ultimamente o preparo vem com o fazer, com a experiência, exatamente, que é muito bom. O fazer e o conhecer, né? São os dois. Receber e dar, né? Que é essa troca, né? Eu recebo conteúdo e realizo. Recebo e realizo, né? Não precisa ser perfeito, às vezes só precisa ser feito. E aí o amadurecimento vem com o tempo. Vem com o tempo, com certeza. A perfeição, eu acho que é algo que... É uma idealização da nossa mente. E a gente está muito distante ainda disso. De chegar, né? Mas faça o melhor que você pode fazer com o que você tem nesse momento e você vai estar se sentindo muito bem, né? Com certeza. Se você fizer aquilo que está no seu coração, né? Que está aquilo que você sente assim, uau, é o que eu amo, né? Eu amo fazer isso, né? E ali você se dedica e você vai ser muito bom. O brilho vem e o caminho... Caminha que o caminho aparece, não é? Brilha, tem essa frase, onde brilhou é onde está o seu sol, né? Brilhou os olhinhos, o sol está ali, né? É o seu caminho, né? Outro ponto muito importante quando a gente fala de saúde é como está a sua saúde financeira. A Cris já teve no podcast do Hugo, né? Hugo Dutra, consultor financeiro. E o Hugo tem todo um trabalho muito especial voltado para trazer educação financeira para vocês. Pra gente também. Lembrando que educação financeira é algo que muitas vezes falta muito na nossa base. E eu acredito ser um dos nossos alicerces. Quem fica bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, com aquele monte de boleto acumulado, com aquele monte de sonho guardado na gaveta que você não sabe. Ou então só trabalhando para pagar boleto, para pagar não consegue viver. Exatamente. Então, o Hugo tem uma proposta de trazer conhecimento e organização para que a gente tenha mais saúde nesse campo da nossa vida, da vida financeira, que é um caminho assim muito próspero. A gente precisa aprender a acessar a nossa prosperidade, mas muitas vezes não tem como fazer isso sem se organizar, sem né? Organização, com e sem certeza. Conhecimento. Então, o Hugo pode estar trazendo toda essa dinâmica para a sua vida também. A gente não tem como deixar de falar no campo de saúde do exercício físico, da atividade física. E eu tenho 2 apoiadores que são muito especiais, que um deles é a Conexão Academia Clínica, que é uma academia terapêutica, no qual você encontra lá não só o trabalho de musculação, você vai encontrar fisioterapia, pilates, yoga, meditação. Que bom. Inclusive, tem um episódio no YouTube, Físico que Resolve, que a Carol veio conversar comigo e a gente falou sobre os benefícios da meditação para quem tem, principalmente para quem tem dor crônica, né? Nossa mente acelerada demais. E a meditação mantém a gente no nosso centro, no nosso foco principal, né? Então, se vocês estão perdidos, sem saber por onde começar a cuidar do corpo de vocês, principalmente, a Conexão Academia Clínica é uma excelente oportunidade, é um ambiente familiar em que vocês se sentem acolhidos e bem recebidos, e vocês podem estar investindo com segurança e qualidade na saúde e no bem-estar físico. Move Academia Personal Trainer também tem uma proposta voltada para os educadores físicos, mas uma proposta um pouco diferente. Para quem tem dor e se sente inseguro em estar realizando atividade física, ou quem gosta de um atendimento mais individualizado, a Move ela traz um perfil de atendimento no qual o professor atende de 3 a 4 alunos por horário, conseguindo manter o foco e a educação na necessidade daquele aluno e montando os treinos específicos para a necessidade de cada um. Então, se você gosta de um atendimento mais individualizado ou sente a necessidade desse recurso de ser acolhido um pouquinho mais de perto, na Move você vai ser muito bem recebido, você também vai se sentir em casa, extremamente acolhido e vai conseguir também estar desenvolvendo com esse apoio, né, externo, desenvolvendo as suas capacidades físicas para ganhar aí muita qualidade de vida, né, no decorrer do caminho.
eu considero que a gente se sentir bem com a gente mesmo também é um pilar essencial. E eu trago a Mari Polônio, que trabalha com maquiagem. Inclusive, ela realiza maquiagens artísticas e a gente está chegando próximo ao Halloween. E as maquiagens artísticas dela são, assim, sensacionais. Vocês podem, inclusive, é o dom dela, né? Nossa, fica, assim, incrível. Vocês podem estar acessando o Instagram dela, vendo as maquiagens que ela faz. Ela já começou a temporada, em todo dia ela mesma se maqueia, tira foto e vai divulgando o trabalho. Mas além disso, ela dá cursos de automaquiagem, trabalha também com maquiagens de noiva e maquiagens express. Normalmente é ela que faz as minhas maquiagens para vir aqui. Então aquela maquiagem rápida pro dia a dia, 20 minutinhos e você tá pronta. E o mais interessante é que ela faz questão de realçar a sua beleza natural. Ela não monta um personagem com você. Ela realça o que você já tem. Então é uma dica muito valiosa. Muito valiosa para nossa autoestima, né? Como é que a gente vai ter também saúde sem autoestima? Exatamente. Né? Autoestima é importante. E assim, não é a autoestima de você se montar diferente daquilo que você é. É você empoderar a sua essência, né? Observar a sua beleza, né? A gente está ali olhando o nosso melhor, né? Como se a gente se visse, né? É muito, muito, muito importante. Muito bom. Revele-se Business, não sei se você conhece o trabalho da Cíntia Cunha, não Cris. Conheço. A Cíntia, ela é uma fotógrafa e hoje ela trabalha não só com fotografias, mas também com mentorias. Que bom, e aí, bacana. Através dos arquétipos. Que legal. Ela faz questão de unir os arquétipos, a mentoria e as fotos, para ela conseguir desenvolver através da imagem o seu diferencial como pessoa e como empresa. Então ela tanto faz fotos pessoais como também empresariais. Ela também está no meio business. Né? Pegar essa parte arquetípica fantástico, né? Se ela conseguir trazer isso e fotografar isso, é essencial. Depois dá uma olhada na página dela, porque o trabalho dela é incrível. Então, você que tem uma empresa e gostaria de diferenciar a sua marca no mercado de trabalho, eu costumo falar que existem 50 mil fisioterapeutas, mas o que a Yasmin faz, só ela faz. Existem 50 mil psicoterapeutas, mas o que a Cris faz, só a Cris faz, ainda bem, né? que a gente consegue individualizar o nosso atendimento, né? Personalizar, isso é tão bacana, tão importante, e aí, né? É muito interessante a gente conseguir montar um marketing com essa essência, né? Sim, com certeza. E a Cíntia, através do Revele-se, ela consegue te entregar assim, precisamente esse brilho, muito né? Bom. Essa essência. Então, uma dica muito valiosa, até mesmo para você, homem, mulher, que quer desenvolver esse potencial individual, também podem procurá-la, porque ela também realiza fotos pessoais. Ganhar segurança na sua imagem, que é muito importante, né? Exatamente. E por último, você tem pet, Cris? Tenho, muitos pets. Você sabia que é extremamente... Eu sou uma gateira. É uma gateira? Também sou mãe de gato. Sou mãe, eu tava com 12 gatos. Oh, meu Deus do céu. Você sabia que é extremamente difícil e burocrático para viajar para fora, principalmente do país, com os seus pets? Até bastante coisa aí, né, de maltratando os animais. Exatamente. Né? Então, a Corbalog Importação e Importação tem o projeto de unir famílias, entendendo que os nossos pets são extensão da nossa família, são realmente, né? Então, eles trazem essa desburocratização dos processos. Então, eles não só te ensinam como fazer de forma mais saudável para o seu bichinho, como também te ajudam com toda a documentação que é precisa para que você possa fazer esse translado. Ter isso já resolvido, né? Pois é. Tão bom a gente já ter gente que saiba fazer as coisas pra gente, nos oriente, né? Exatamente. Então, se vocês têm essa intenção, voltar para o Brasil, sair do Brasil, fazer uma viagem aqui dentro mesmo do país, mais uma viagem, às vezes, que demande mais tempo, demande documentação, vocês também podem estar procurando a Corbalog, que ela vai estar pronta de braços abertos para receber vocês com muito carinho. Cris, eu queria imensamente te agradecer pela sua presença, pela troca, pelo conhecimento que você está trazendo, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente,
tá? Eu que quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, poder passar um pouquinho, né, muito pouquinho tempo, né? Breve, é breve, né? É uma pincelada. Uma pincelada, quem quiser saber mais, né, pode entrar em contato comigo, certeza. também dou cursos, também dou palestras. Deixa seu contato. Né, meu contato no Instagram é @criscereja, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Perfeito. Tá? E espero que a gente, inclusive, tenha novas oportunidades. Sim, né? Porque é um campo de assunto imenso. Tem muitas terapias aí, gente, pra gente falar e explorar em relação ao corpo, né? Sim. E os sintomas. E o mais importante é que quem está assistindo a gente não se sinta sozinho nessa empreitada. Sim. Tem muitos excelentes profissionais que vocês podem estar acessando, que vão ajudar e contribuir muito para uma vida menos dolorosa, seja no campo físico, no campo mental, no campo emocional, né? Sim, e com esse amor, né? Porque não é esse amor que a gente fala da boca para fora, é essa humanidade, né? Sim. A gente quer realmente ver a pessoa bem, né? Eu, por exemplo, a minha intenção sempre foi ajudar a pessoa. Eu quero ver aquela pessoa bem, no potencial dela, livre disso, né? Então, assim, por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente empreende. Vamos fazer a diferença. Então, a gente sabe que nem todo mundo que trabalha com saúde é assim, mas tem as pessoas que trabalham com muito amor, né? Com certeza. E que a gente estuda e trabalha para você. É para você que está vendo a gente, é para você que está com dificuldade, né? A gente tem hoje uma visão muito assim, acho que é um pouco individualista, né, da vida, né? A gente acha que a gente tem que resolver tudo, né? Quase que a gente fosse um self-service, né? Sozinho, né? Eu dou conta. Eu dou conta, é o autoconhecimento, é a autoterapia. É né? o chat que faz terapia com a gente. Pois é o chat, né? Então, assim, a gente está tentando resolver e às vezes é tão simples e não é um investimento tão grande, né? A gente pegar uma pessoa que já tem toda essa trajetória, né? Eu vejo isso em consultório, né? As pessoas chegam lá às vezes com 60 anos de sofrimento. Eu falei assim, gente, é tão simples, né? Por que essa pessoa já não procurou, né? Acha que é um investimento muito grande, acha que não funciona, é muita desinformação. Né? Então, assim, tem pessoas, sim, que estão preparadas para ajudar você e ajudar você a resolver, né? Dentro da maquiagem, né? Dentro do transporte animal, no seu corpo físico. Estão ali preparadas, estudaram, se prepararam para isso, né? Para poder ajudar você a ter uma vida mais funcional, mais leve, né? Mais completa, com um bem-estar maior, com felicidade. Que então, ninguém assim, isso não é um gasto, né? Isso é um investimento. Você está investindo na sua vida, no seu bem-estar. Eu costumo falar que ninguém veio aqui para sofrer. Não. A gente escolhe a dor que a gente vai passar, a dor de resolver. E as dores, elas são importantes, né? Sim. Porque as dores, elas estão apontando o que você precisa estar desenvolvendo ali, que você precisa aperfeiçoar, né? Tornar um sofrimento uma opção. A dor é um sinal. O sofrimento é quando a gente fica preso na dor, né? Então é mais fácil doer para resolver do que a gente ficar nesse ciclo vicioso. Ao invés de ficar preso no problema, busca a solução, né? E a solução, até você encontrar, estudar e entender o que poderia ser uma solução, às vezes você já tem um profissional que já estudou há muito tempo, né? Muito mais tempo do que você teria tempo para poder se envolver naquele assunto. E não dá pra né? gente se especializar em tudo. Não dá, gente, não pode. A confiança de acessar outras pessoas que vão ter recursos melhores. Eu sempre falei assim, tudo que eu investi no meu autoconhecimento, sabe? No meu bem-estar, foi mais do que bem gasto, vamos dizer assim, né? Foi muito bem investido. Com certeza. Né? Até porque você é uma excelente profissional. Muito obrigada. Então... Muito obrigada. Né? Você também. Obrigada, né? Cris. Por isso nós estamos aqui passando a nossa experiência. A nossa experiência. A informação, eu acho que é uma informação de qualidade, é uma pedra preciosa. Sim. E como está tão em falta, que bom que vocês que estão aí do outro lado podem acessar esse canal de informação de qualidade. E que mais pessoas venham, né? Com certeza. Que bom que a Yasmin teve essa iniciativa e está trazendo isso para vocês, né? Tenho certeza que todos que estão vindo aqui são excelentes profissionais e tem muito a colaborar e contribuir para que você possa tornar a sua vida melhor. Com certeza. Né? Perfeita não. É melhor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada, tá? Gente, gratidão por vocês também estarem aqui assistindo a gente. E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.